Deixa eu trazer uma informação adicional sobre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que não deve acionar a justiça americana sobre as sanções aplicadas a ele. O ministro entende que a reação inicial deve ser feita na esfera política pelo governo brasileiro, então, a princípio, ele não deve ingressar com uma ação individual. Entre as reações esperadas, o próprio presidente da República sinalizou que, além da nota firme, que já foi divulgada, deverá fazer um pronunciamento em rede nacional nos próximos dias, defendendo a soberania brasileira e a independência do judiciário. O governo já tinha sinalizado que a AGU, a Advocacia Geral da União, estudava medidas ou ações para defender o ministro. Inclusive, surgiu a informação hoje, viu, Beraldo, de que o governo brasileiro levantava a possibilidade, via AGU, de contratar um escritório de advocacia nos Estados Unidos para defender o ministro do Supremo, mas ele entende que nesse momento não há essa necessidade. E aí eu escutei uma informação compartilhada por um colega nosso de um outro veículo de comunicação, que parece ter uma entrada grande ali no STF, dizendo que o próprio ministro Moraes teria consultado ou verificado com representantes do sistema bancário, ou pelo menos da instituição que o atende, sobre as movimentações, né? E aí parece que é possível ele utilizar cartões de débito caso ele tenha aplicações em reais, né? Se precisar movimentar dólares, aí ficaria impossibilitado. Mas, enfim, essa questão que envolve uma decisão do ministro Moraes de não ingressar com uma ação nos Estados Unidos para questionar a imposição da lei Magnitsky. Qual é a sinalização a partir disso? É aceitar e tocar a vida com essas dificuldades impostas pela lei, Beraldo? Não, é medo também, né, Canhato? Ser defendido pela Advocacia Geral da União, que é comandada pelo primeiro-ministro do Brasil, Jorge Messias. Imagina na hora que forem fazer lá a checagem de quem é o cliente do escritório norte-americano que será contratado. Afinal de contas, advogados brasileiros não podem advogar nos Estados Unidos, a menos que tenham o BAR, que é a OAB dos Estados Unidos. Aí vão ver que, na verdade, trata-se do Messias, que estava envolvido numa picaretagem oficial que daria posse fajuta ao então ex-presidente Lula para que ele não fosse preso. Quer dizer, esse tipo de qualificação de alguém que vai contratar um escritório a sério nos Estados Unidos já faz o escritório recusar o cliente na largada, não tem a menor chance de conseguir contratar um escritório sério para fazer essa defesa. Então, o ministro que é experiente não é bobo, fala, melhor deixar isso para lá, deixa que eu mesmo resolvo quando achar que devo. E o governo, então, faz aí a tratativa política. Agora, o presidente da República, que recebeu, num jantar de desagravo, o ministro Alexandre na residência oficial da presidência da República ainda essa semana, quem sabe, então, nessa ligação para Donald Trump, o presidente brasileiro vai tratar desse assunto, via intérprete, claro, porque é monoglota, mas quem sabe, então, ele dará ali alguma sinalização, ora, veja bem o que é que eu posso fazer para ajudar o meu amigo que está encrencado aí com vocês. Então, será esse caminho, porque realmente ver a AGU envolvida nisso, gastando o nosso dinheiro para defender alguém que fez mal à população porque não respeitou a Constituição, realmente é nos deixar com um nariz ainda maior de palhaço. Agora, Koba, quando a pessoa passa no sinal vermelho e recebe uma multa, muitas vezes ele decide não recorrer, porque tem uma fotografia lá e ele sabe, bom, não tem muito o que fazer, né? É aceitar, então nem vou recorrer, vou pagar essa multa e acabou. Coloco os pontos na minha carteira nacional de habilitação. Quando uma figura diz que não pretende ingressar com uma ação, é que não vê possibilidade de reversão, de surtir algum efeito com essa ação? Dá para a gente fazer essa leitura a respeito do posicionamento do ministro Moraes? Bem, né, Canhato? Mas eu acredito mesmo que esse não entrar com ação nos Estados Unidos é também calculando o risco dessa ação nos Estados Unidos, porque toda ação você pode ganhar e perder, e nesse caso, se perder, vai gerar o efeito contrário, vai gerar a justiça americana validando o ato do presidente americano.
Ou seja, vai ser como se o presidente americano tivesse o amparo judicial para as suas ações, o que é muito possível, né? A gente sabe que tem toda uma discussão aí, não sei no detalhe, mas sei que tem uma discussão da legitimidade ou não do presidente americano de fazer isso unilateralmente, sem apoio do Congresso. Aparentemente parece que pode mesmo fazer sem esse tipo de apoio do Legislativo, e se o ministro brasileiro entra com essa ação nos Estados Unidos, primeiro, corre o risco de perder. Segundo, corre o risco de ver o seu argumento tendo que ser submetido a uma instrução, uma fase probatória. E essa fase probatória seria, para o ministro, no meu ponto de vista, muito ruim. Porque veja só, a justiça americana, então, diante de uma ação do ministro Alexandre de Moraes, chamando as testemunhas. Vamos ouvir aqui, testemunha Débora, não sei o sobrenome dela, mas a Débora do Batom vai ser ouvida por carta rogatória no Brasil. Aí ela vai ser testemunha no processo que envolve Alexandre de Moraes, ou o ex-presidente, ou qualquer um outro que possa ter contra si um histórico de violação de direitos humanos. A gente poderia ter isso tomando uma outra proporção, justamente diante da possibilidade de uma instrução. Então, eu imagino que o ministro não entrar com ação nos Estados Unidos, isso é uma decisão que se dá justamente pelo cálculo do risco. O risco de perder e a justiça validar o ato do presidente americano, e segundo, o risco de ver os motivos dessa sanção da Magnitsky tomando uma proporção muito maior, requentando, inclusive, muitas dessas violações que reputam ao ministro Alexandre de Moraes. Pois é, inclusive teve uma informação divulgada, viu, Dávila, pelo portal de notícias G1, dizendo que, uma informação de bastidor, né? O jornalista teve acesso a alguém que é muito próximo ao ministro ou conseguir uma declaração do próprio ministro. Mas, segundo o jornalista que redigiu o texto, o ministro teria dito que não confia no modelo americano e dizendo que o entendimento é que a justiça dos Estados Unidos poderia reagir muito à opinião pública. Então, há um receio, segundo o texto do portal de notícias G1, de que o ministro estaria reticente, um pouco preocupado, e por essa razão não ingressaria com essa ação individual nos Estados Unidos. Enfim, que a gente precisa trazer e considerar a partir dessa informação, Dávila. Caniato, a decisão do ministro Moraes é coerente com esse discurso de abertura que ele fez. O seu discurso de abertura dizendo que a lei Magnitsky não ia influenciar em nada o rito, o processo dentro do Supremo, o julgamento, etc. Então, o que ele está dizendo é: esta é uma decisão política, eu sou ministro de uma corte, eu vou continuar fazendo o meu trabalho na corte e não vou ingressar na justiça americana para politizar uma questão que é legal, que ele acha que está no âmbito do poder do Supremo Tribunal Federal. Então, não recorrer é uma atitude inteligente por parte do ministro para evitar, como bem disse o Koba, a politização disso, porque se começar um processo nisso, é um processo político, porque esse é um julgamento político. Então, não é porque a justiça americana vai politizar, não, é porque é um julgamento político e, evidentemente, vai ser tratado numa corte americana sob a luz do direito americano, e aí sim vai colocar o juiz Alexandre de Moraes em águas quentes, porque, como nós falamos aqui há tanto tempo, houve grandes violações às regras basilares do Estado Democrático de Direito, direito à ampla defesa, e tudo isso vai ficar evidente num lugar onde se preza demais essas normas, esses ritos, a liberdade de expressão, o devido processo legal, liberdade à ampla defesa, direito à ampla defesa. Então, tudo isso vai ficar muito claro, nítido. Então, isso pegaria muito mal, não só para o juiz, como também para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte Brasileira. Então, a decisão me parece correta. Não vamos ingressar com uma ação no Judiciário americano, porque isto pode trazer à luz várias deficiências do nosso processo eleitoral, esses que eu disse que nós não estamos discutindo aqui, porque se tornou um cabo de guerra entre quem defende golpistas e quem é contra golpistas, o que é ridículo. Isso não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui, que é a norma do direito, que é o processo do direito, que são os princípios e valores basilares do Estado Democrático de Direito. Nada disso hoje é discutido, porque está poluído por essa discussão
política. Então, a decisão é coerente com o discurso que ele acabou de fazer na Suprema Corte e é coerente para não deixar politizar um caso que começou totalmente errado há mais de 6 anos, muito antes do 8 de janeiro, já começou a Suprema Corte recorrendo a mecanismos excepcionais para cessear liberdade individual e liberdade de expressão. Pois é, eu escutei também nos últimos dias muitas reflexões sobre a adoção das estratégias de 2 pesos e 2 medidas, mas de duplo padrão, né? De critérios, ora, diferentes e, quando for conveniente, adota o mesmo critério, enfim. E quando a gente fala de separação entre os poderes, né? Respeito à atuação de cada poder, muitas vezes isso se confunde, né, Beraldo? Especialmente quando a gente olha para esse episódio. E eu acho que foi o Kobayashi, ou se não foi o Kobayashi, me perdoe, talvez um outro comentarista da Jovem Pan, que falava sobre a resposta conjunta, essa necessidade de mostrar unidade, né? Todos os poderes juntos, Congresso Nacional, presidentes das casas, também os integrantes do Supremo, presidente da República. Vamos marcar uma reunião, é preciso mostrar unidade. Bom, nesse momento, então, acham que é interessante darem as mãos e estarem todos juntos, mas em outros momentos gostam de frisar, não, cada macaco no seu galho, é preciso que cada um fique no seu quadrado. E aí tem a informação de que o presidente da República estuda fazer um pronunciamento em cadeia nacional, Beraldo, em rede nacional, TV e rádio, justamente reforçando esse discurso que é preciso respeitar a soberania brasileira, independência do judiciário. De que maneira isso pode ser interpretado como um recado? Isso ajuda? Não? O presidente brasileiro talvez esteja escutando os conselhos de algumas pessoas? Olha, Caniato, o presidente da República continua focado nas suas questões eleitorais e na sua aprovação como presidente. A aplicação da Lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes não tem absolutamente nada a ver com a soberania brasileira. A consequência desta aplicação não induz a nenhum tipo de ameaça à soberania. São sanções a um indivíduo. O indivíduo que pode viver muito bem sem ter Estados Unidos na sua vida, seja em que aspecto for. Se os netos dele não poderão ir à Disney até serem adultos, eles não vão morrer por causa disso. Se ele não tiver cartões de crédito emitidos por bandeiras norte-americanas, ele não vai morrer por causa disso. O salário dele será pago de alguma forma. Então, a vida de uma pessoa que está sob sanção da Lei Magnitsky, no seu país de origem, a princípio, se for um país como o Brasil, não implica em absolutamente nada que impeça essa pessoa de continuar a sua vida. É óbvio que há implicações de ordem moral, há implicações de ordem da vida de alguém tão bem-sucedido na advocacia como a família do ministro Alexandre de Moraes. Agora, a gente entende que o presidente da República ir tratar deste assunto e não pode fazê-lo sem atacar os Estados Unidos e o presidente Donald Trump, vai fazer num bom momento esse movimento? O presidente Donald Trump diz que está aberto, esperando uma ligação do presidente brasileiro. Aí ele vai em cadeia nacional e vai resolver atacar de novo, porque se não for para atacar os Estados Unidos, não tem absolutamente nenhum, ele não tem nada a dizer, porque não é uma coisa que diz respeito a ele, né? Mas ele não tem nada a dizer que não atacar o presidente norte-americano. Portanto, mais um movimento, se isso se confirmar, será mais um movimento errado e irresponsável no que tange às relações internacionais do Brasil.